Então, como eu falei, a gente estava no conselho dos pastores, mais ou menos 3 semanas atrás, e eu ouvi uma história que diz assim: um pai comprou um bichinho de estimação para o filho. Era um bichinho de estimação diferente. Era uma tartaruga. E a mãe, ela não gostou muito, ela não tinha muita intimidade, ela sentiu assim, aquele negócio assim, né? Ai, como é que eu vou cuidar disso? É mais normal a gente ter cachorro, gato, né? E a mãe, não muito feliz, falou, mas eu vou cuidar da tartaruga. Um dia, tinha o cantinho da tartaruga e a mãe foi limpar aquele cantinho da tartaruga. E ela pegou a tartaruga, uma tartaruga pequenininha, ela pegou a tartaruguinha e quando ela pegou a tartaruguinha, veio algo grudado no casco e naquela hora ela fez exatamente essa cara que a Clara fez e ela lançou a tartaruga longe. Depois ficou desesperada quando viu a tartaruguinha caiu no chão e na hora ela botou a cabecinha para dentro, as patinhas para dentro e ficou só aquele casco ali. E a mãe falou, matei a tartaruga. E agora? Meu Deus, e sentiu aquela culpa, mas foi lá, pegou a tartaruga, só o casquinho. Aí botou lá no cantinho da tartaruga, esperando. Ai, Deus, que ela não tenha morrido. E se sentiu muito culpada. Passou um tempo. Algum tempo depois, a cabecinha saiu para fora, as patinhas saíram para fora e ela começou a andar. Ai, que alívio aquela mãe sentiu. O que nós podemos pensar através dessa historinha da tartaruga? Deus fez as tartarugas de uma maneira muito especial. Eu não sabia. Quando você pensa numa tartaruga, a primeira característica que você pensa é a tartaruga é lenta, a tartaruga é lerda. Isso que você pensa de uma tartaruga. Mas Deus fez ela de uma maneira tão maravilhosa que a característica maior dela não é ela ser lenta. Ser lenta é uma consequência da característica da tartaruga. Uma tartaruga possui como uma armadura, um casco por cima e por baixo. É um casco feito de 3 camadas. A camada mais externa é toda feita com queratina, mas uma queratina muito mais dura do que a queratina da nossa unha, por exemplo. É algo especial, é toda aquela camada externa, por cima e por baixo. Uma camada mediana é uma camada feita de mais de 50 ossos, que formam o esqueleto, que fica abaixo daquele casco duro. É o esqueleto da tartaruga. E mais uma terceira camada, que é uma camada com uma película, que é uma membrana. E ali, essa membrana da terceira camada, ela envolve os órgãos vitais e os músculos da tartaruga. Então, a tartaruga, ela foi feita com uma super proteção. E o instinto dela, ao pressentir o perigo, ao ser arremessada longe, por exemplo, ela entra para aquela armadura, ela entra para aquela casa, né, que Deus criou especialmente forte. Para vocês terem uma ideia, o casco de uma tartaruga, ele é mais forte do que um alumínio. O único predador terrestre capaz de ferir uma tartaruga é a onça-pintada, mais nenhum. E no mar, tem as tartarugas marinhas, também
é um predador, um tubarão, uma espécie de tubarão, que tem também uma mordida muito forte. Mas a tartaruga, ela foi feita com essa armadura de Deus, e a característica que Deus colocou para ela foi: eu entro no esconderijo, eu espero e eu confio. A principal característica da tartaruga é a esperança e a confiança do jeito que Deus fez ela. Ela tem essa armadura, essa casinha, como um bunker. Você entendeu? É muito forte, é muito poderoso. E maravilhoso é você ver, né, a criação do Senhor, você vê a criação de Deus, porque assim como Ele fez a tartaruga, Ele fez essa armadura especial para uma tartaruga, o Senhor fez uma armadura especial para nós, uma armadura espiritual, porque o Senhor, Ele vive no sobrenatural. A preocupação do Senhor é estar com você na eternidade. O Senhor se preocupa com a nossa salvação, Ele se preocupa em estar conosco. E Ele sabe que a nossa guerra é uma guerra que a gente às vezes não entende, às vezes a gente não alcança, a gente não tem a mente do Senhor, mas Ele nos deu também uma armadura. Eu queria pedir para colocar, por favor, Efésios 6, o versículo 12. Olha o que diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Pode voltar? A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes, autoridades, dominadores. A nossa luta é espiritual. E o Senhor se preocupa tanto conosco que Ele nos forneceu a forma espiritual de lutar dessa guerra. Como uma tartaruga, nós temos a armadura de Deus. A armadura de Deus, ela é espiritual. Não é uma armadura física, mas essa armadura é que permite que você tenha autoridade, que você esteja revestido. E assim como uma tartaruga, ela não pressente o perigo e sai correndo e coloca a sua proteção. Assim conosco. Não funciona. Não funciona quando a gente estiver pressentindo o perigo, quando a gente estiver no dia mau, quando a gente for atacado. Agora eu vou vestir a minha armadura. A sua armadura tem que estar com você o tempo inteiro. Sabe aquele filme do Superman que ele abre a camisa assim? Aí tem o S? É assim. A nossa armadura tem que estar ali, debaixo da nossa roupa. Tem que estar com a gente sempre. Porque nós temos que estar preparados, né? Assim como a tartaruga foi lançada, se algo for lançado contra nós, nós temos que saber como nos defender. E o Senhor providenciou isso. Eu queria ler também Efésios, o capítulo 6 mesmo, o 11. Diz: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Deixa aí. Como que a gente vai ficar firme contra a cilada do diabo? O diabo não brinca de ser diabo, gente. O diabo, ele é o diabo. O diabo, ele tenta contra o homem até que ou o homem resista e ele foge, ou ele conseguir. Então,
Qual a maneira de ficar firmes? Vestindo a armadura. Eu não sei se você se lembra do que compõe a armadura de Deus, mas a armadura de Deus, ela é perfeita. Deus criou nela algo que é para a defesa e algo que é para o ataque. Espiritual, gente, é algo espiritual. Nós precisamos, então, entender que para enfrentar os problemas que chegam, e os problemas chegam de repente, gente. É de repente que acontece alguma coisa. Imagina se chegou o problema, agora eu vou vestir a armadura. De que se compõe a armadura? A base, que em algumas versões fala que é você se cingir da verdade ou colocar o cinturão. Algumas versões falam de cinturão, colocar o cinturão da verdade. Outras versões falam, se cinja da verdade. Qual é a verdade? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é a base de tudo. Antigamente, no cinto do soldado, que ficava esse cinturão, e ele que fazia a conexão, ele que ligava a couraça e que dava suporte para a espada. Ele mantinha a armadura ali unida, intacta. Então, cingir da verdade, você tem que estar vivendo a verdade, vivendo aquilo que Deus trouxe para você. Você tem que se basear na verdade, que é Jesus Cristo, que é o que Deus trouxe para nós. Então, a base, a verdade, que é Jesus, é a base de tudo. Se você tem o Senhor Jesus, você tem a base. Outro elemento espiritual da armadura fala de uma couraça de justiça. Couraça de justiça não é a justiça que eu vou pensar, a justiça do mundo. Não, essa justiça fala de justificação, porque nós fomos justificados pelo Senhor, por Jesus. Ele veio para nos justificar, nos tornar justos. Pela salvação, nós somos justos. E nós temos que manter essa justiça. Mantendo essa justiça com a base da verdade. Então, preste atenção nesses elementos, Jesus, tudo ligado ali a Jesus. E fala da couraça, e fala do cinturão, de cingir a verdade. E fala do capacete. O capacete da salvação. Você foi salvo. Os seus pensamentos, a sua mente, agora tem que ser como a mente de Cristo. Aquilo que o capacete faz é proteger o seu pensamento, porque as ideias, elas vão chegando. E se você não está protegido aqui e aqui, o que protege aqui o coração é a couraça. Então, esses órgãos vitais, espirituais, que a palavra fala tanto, da gente proteger o coração, não deixar se levar pelo coração, e a mente. De que adianta eu proteger meu coração e eu deixar que a minha mente fique pensando e fique agindo contra mim mesmo? Meus pensamentos têm que ser pensamentos de vida. Tem que ser pensamentos que você pensa, será que Cristo está nesse pensamento? Será que esse pensamento edifica ao Senhor? Eu ganhei o capacete da salvação. Então, que eu use essa salvação, que eu proteja a minha mente. Que eu possa usar o escudo da fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque eu preciso crer. Eu crer naquele que me salvou, crer naquilo que está escrito. Se eu não tenho a fé, eu não consigo me defender.
Satanás vai enviar os inimigos, vai enviar os dardos, vai enviar os problemas, as situações. Está tudo aí, gente. O mundo está cheio dessas coisas. Eu tenho que levantar o escudo da fé. Mas se eu não estou com ele... espera aí que eu vou lá pegar o meu escudo da fé. Gente, você não vai ter fé de uma hora para outra. Se você não alimenta a sua fé na palavra, se você não mantém os seus pensamentos em Cristo, isso não acontece de uma hora para outra. Nós temos que estar revestidos dessa armadura espiritual maravilhosa que o Senhor nos deu. E sermos assim como aquela tartaruguinha. Ela entra para dentro da armadura dela e ela espera, confiando que aquilo vai passar e que ali ela está protegida. Sabe, que a gente possa ter essa confiança na armadura que Deus deixou para a gente. E para a gente ter essa confiança, a gente tem que ter essa armadura. É muito importante nós estarmos revestidos dessa armadura. Outra parte da armadura é as sandálias. As sandálias, elas eram especiais, elas eram de um couro, e por baixo diz que, como o calçado do romano tinha uns preguinhos, que aquilo dava estabilidade e ajudava a pisar num terreno, mais ou menos, entendeu? Aquilo protegia. E as sandálias do Evangelho da Paz. Por onde você estiver andando, seja num terreno plano, seja num terreno íngreme, por onde você estiver andando, você vai anunciando o Evangelho, porque aquilo faz parte de você. Né? O ditado diz, né, que a boca fala do que está cheio o coração. Se a gente fala do Evangelho, é porque a gente vive o Evangelho. Porque o Evangelho está em nós e a gente vai anunciando. E aí é um movimento. É um movimento de defesa e um movimento de ataque. Né? Um soldado não fica parado. Um soldado, ele vai caminhando. E, finalmente, ele se defende com a espada. A espada que é a palavra. Né? A palavra de Deus tem poder, a gente tem que acreditar. O Senhor tem poder. Às vezes você lê, né? Muitas vezes eu estava num dia mau, e eu pegava a palavra e eu lia. Gente, ela é revelada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está ali, aquilo é letra viva. Aquilo não é uma história, não é como você pegar um livro e você ler um livro. Não, ali tem vida. E aquela palavra, quando você usa essa palavra, você vai levar vida também. Você pode tocar uma outra vida através da palavra, porque o Espírito Santo é que ele vai usar essa palavra. Então, essa é a armadura maravilhosa que o Senhor nos deu, né? E que temos que estar com ela diariamente. Diariamente. Nós não vamos conseguir, né, fazer assim como a tartaruguinha se formos lançados. O diabo quer lançar, gente. O diabo quer lançar. E se você for lançado, no mundo tereis aflições. A gente pode ser lançado. Gente, um exemplo de confiança também, Paulo, ele sofreu tempestade, ele sofreu naufrágio. Deus estava com ele, mas não livrou ele das coisas da vida. A gente não pode ser aquele tipo de crente que acha, agora eu me converti, os problemas acabaram. Não, os problemas continuam. Você que não é mais atingido espiritualmente pelos problemas. Os problemas que chegam, eles não vão ser para a morte, mas eles vão ser para testemunho, para você mesmo, que o Senhor está com você, e para aqueles que estão ao seu redor. Né? Então, eu achei muito interessante essa história da tartaruga. Sinceramente, eu não sabia que um simples animalzinho, né, que você pensa, ele é lento. Gente, por que ele é lento?
porque ele leva um peso tremendo. Para vocês terem uma ideia, né, diz que a tartaruga ela é capaz de aguentar, de suportar sobre o seu casco 200 vezes o seu peso. Por isso que ela é lenta, gente, porque ela carrega ali, né, aquele bunker. Hoje se fala tanto em bunker, né? E foi o que eu pensei. Ela tem uma proteção especial dada por Deus, que a gente também saiba que a gente tem essa proteção especial, espiritual, dada pelo Senhor, e que a gente esteja revestido diariamente, porque assim nós vamos sair vitoriosos, porque assim nós vamos ser capazes de fazer a vontade do Senhor. Amém. Então, você que está na live, nós agora vamos fazer a segunda parte do nosso culto. Que você seja abençoada, que você possa estar conosco uma outra vez e que o Senhor te abençoe hoje rica e abundantemente. Amém.